Então, a aula de hoje, nós vamos tratar de outro tema importantíssimo, exatamente o sistema tributário nacional. Então, como eu falei para vocês, e já expliquei nas aulas anteriores, o que acontece? O direito tributário, ele é um dos 3 ramos do direito público que eles estão submetidos ao princípio da estrita legalidade. E o que é o princípio da estrita legalidade? Ou seja, são aqueles que obedecem à lei em sentido estrito. Ou seja, eles realmente só, na maior parte das vezes, ou na maior parte da atuação tributária, todo agente do fisco, ele tem que ter pelo menos o respaldo na legislação, em alguma legislação. E lei aqui interpretado no sentido estrito, lei mesmo, ou uma lei complementar, ou uma lei ordinária, ou uma lei delegada, ou a medida provisória, né? Então tem que ter realmente uma lei no sentido estrito, não pode qualquer tipo de norma. E o que é o sistema tributário nacional? Então, para a gente entender o sistema tributário nacional, como eu sempre digo, nós temos que analisar os termos, os vocábulos que são postos à nossa análise. Então, o primeiro vocábulo que nós temos é exatamente o vocábulo sistema. Então, o que seria um sistema? Nós trouxemos aqui já um conceito de sistema, que seria um conjunto organizado de partes relacionadas entre si e interdependentes. O que quer dizer esse sistema? O sistema, ele é composto de várias partes. Mas essas partes, elas não estão soltas. Claro que elas têm suas individualidades, mas elas não estão soltas. Elas não foram simplesmente juntadas ou amontoadas naquele determinado conjunto. Elas têm uma interatividade entre elas. Ou seja, existe alguma relação. Existe uma ação e reação entre elas. Isso quer dizer partes relacionadas entre si e interdependentes. Então, o sistema tributário foi exatamente aquele conjunto organizado relacionados entre si interdependentes que cuidam dos tributos de um determinado Estado. No caso brasileiro, o sistema tributário, como nós obedecemos ao princípio da estrita legalidade, então, a norma mais importante do sistema tributário brasileiro é exatamente a Constituição Federal. Abaixo, nós temos as leis complementares, as resoluções do Senado. Por quê? Porque as resoluções do Senado, elas resolvem várias situações, principalmente conflitos entre entes federativos, e mais as leis federais, que vão regulamentar os tributos federais, as constituições de leis estaduais, que regulamentam os tributos estaduais, e a lei orgânica do município e a legislação municipal, que vão regular exatamente os tributos municipais. Se vocês quiserem dar uma checada, o sistema tributário, ele tem exatamente as suas linhas mestras no artigo 2º do Código Tributário Nacional. No próximo artigo, se você for acompanhar pelo CTN, nós vamos ter um conceito de tributo. Ele é encontrado lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional. E é bem importante nós estudarmos esse conceito. Por quê? Geralmente, quem vai estudar direito tributário pensa logo, eu vou estudar os impostos. Na verdade, os impostos são uma espécie de tributo. Então, tributo, ou seja, essas prestações pecuniárias que são exigidas dos estados, dos seus contribuintes, das pessoas que estão sob o sua égide, ou seja, sob o seu poder do império, é um sistema bem abrangente. Ele não se resume somente aos impostos. Depois, quando a gente for analisar os tributos, nós vamos ver que existem várias teorias, né, a respeito de quantos tributos existem em cada um dos sistemas tributários espalhados pelo mundo. Mas nesse momento agora, o que a gente tem que se concentrar é exatamente em entender o conceito de tributo. E a legislação, ela se esmerou, ou seja,
ela teve bastante atenção ao fazer ou ao colocar o seu conceito de tributo. Então, de acordo com o artigo 3º do CTN, tributo é uma prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é uma prestação pecuniária. Prestação é, como vocês estudaram lá, instituições de direito público e privado, a prestação é quando alguém tem que fazer alguma coisa para outra pessoa. Nesse caso aqui, é o contribuinte. É a pessoa que pode ser física ou jurídica, mas que está numa condição de contribuinte, e ele tem que recolher dinheiro para o fisco ou para a fazenda pública, né? Então, por isso que ele é uma prestação pecuniária. Existe uma obrigação de pagar. Pagar o quê? Exatamente o valor do tributo, de acordo com o fato gerador. Mas na frente a gente vai entender essas situações. Perceba que o tributo se paga em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, perceba que quando você vai pagar o tributo, você não paga o tributo in natura. Ou seja, você não paga o tributo em bens ou em labore, ou seja, através da prestação de serviços. Você paga o tributo através de moeda, ou seja, através exatamente de dinheiro. E aí, esse pagamento pode ser efetivamente em dinheiro, moeda, né? As cédulas ou as moedas, ou pode ser em cheque. Está previsto lá no artigo 162, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Inclusive, como o Brasil ele viveu antes do Plano Real, nós vivemos um período de inflação, de problemas com inflação, onde a inflação no Brasil ela era altíssima. Naquela época se admitia que o poder público ele colocasse o valor dos tributos de acordo com indexadores. Por quê? Porque esses indexadores eles poderiam ser atualizados, sem precisar passar pela legislação. Então, por isso que a expressão diz em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Quer dizer que o poder público ele não obrigatoriamente precisa colocar um valor, mas ele pode colocar indexadores, porque esses indexadores depois eles podem ser modificados por normas infralegais, ou seja, abaixo da legislação. É o caso que nós temos da UFI, que é exatamente a unidade de referência, é a unidade fiscal de referência, onde a UFI ela é utilizada para várias espécies tributárias, onde o poder público, para atualizar, ele não precisa estar mudando o valor dos tributos na legislação, basta ele atualizar o valor da UFI. R$1, R$1,50, R$1,10, R$1,15, então ele atualiza o valor da UFI, que automaticamente vai estar atualizando o valor do tributo, já que o valor do tributo ele foi estabelecido em um múltiplo de UFI, daquele determinado indexador. Existe uma discussão do pagamento do tributo através de títulos da... E aqui eu vou fazer um parêntese. O que é o título da dívida pública? Nós sabemos que dentro de um país, a instituição que nunca quebra, ou que não tem previsão de quebra, é exatamente o Estado. E por que o Estado não quebra? Vocês sabem por que o Estado não quebra? Porque ele faz o recolhimento de impostos, tributos, essas coisas da população, algo contínuo, né? Eu diria. Exatamente. Então, o Estado ele não quebra porque ele tem o tributo. E qual a diferença do tributo para as outras espécies pecuniárias, né? Por exemplo, quando você vê uma empresa, na empresa, seja, digamos, analisar uma empresa de refrigerantes. A empresa de refrigerantes, por mais fama que ela tenha, ela tem que convencer
os seus consumidores a consumir. Por quê? Ninguém é obrigado a consumir o refrigerante. A pessoa só consome se ela quiser. Então, por isso tem que haver um convencimento. Então, no capitalismo, tem sempre que haver um convencimento. Por isso que existe um marketing forte, por isso que tem ações comerciais. Então, tem várias atividades formuladas por essas empresas para convencer o consumidor a pagar, a adquirir os produtos delas. Já no Estado é diferente. Você goste ou não, o tributo ele vai ser pago. Então, qualquer coisa que você compre licitamente, ilicitamente realmente a situação é ilícita, né? Mas qualquer produto que você compre licitamente tem embutido o pagamento de tributos. Professor, eu vou comprar uma pipoca. A pipoca, ela vai ter alguns tributos que são pagos. É o milho que o pipoqueiro comprou para a pipoca, é o carrinho que ele comprou, o óleo, tudo vai ter exatamente essa situação de pagamento de tributos. Ah, mas o pipoqueiro não paga imposto de renda. Mas provavelmente o pipoqueiro ele está numa faixa chamada faixa de isenção de imposto de renda. Ele já não pagaria mesmo se ele tivesse uma se ele fosse uma microempresa ou um microempreendedor individual. Então, você começa a perceber várias circunstâncias que nos cercam e pagam tributos. Mas muitas vezes a gente não percebe, mas aquela determinada atividade já paga um tributo. Então, por isso que o Estado ele não quebra. Ele não quebra em nenhuma hipótese. Por quê? Porque não se pergunta se as pessoas querem pagar tributos. O Estado obriga as pessoas a pagar tributos, não deixa elas saídas para pagar tributos, certo? Em relação ao pagamento dos tributos. Então, por isso que o Estado não quebra. Ele tem previsão de não quebrar. Porque ele consegue tomar bens. E se a pessoa não pagar por bem, ele pode tomar os bens da pessoa. Ou seja, se a pessoa não paga por bem, vai pagar por mal, porque vai ser obrigada a pagar, e ainda por cima, com multas, juros e vários outros encargos. Então, dentro dessa perspectiva, a gente percebe que o Estado sempre vai ter dinheiro. Mas um problema como o Estado brasileiro. O Estado brasileiro ele é desorganizado, tem muita corrupção, tem muito estrago, então tem vários problemas que acontecem. Isso, claro, não em todos os setores. Mas como o Estado brasileiro é gigantesco, ele vai ter diversos problemas nas mais diferentes áreas. Então, exatamente por isso, via de regra, ele não tem dinheiro suficiente para executar todas as suas atividades. Então, o que acontece? Quando o Estado ele quer executar uma determinada atividade que ele não tem dinheiro, o que é que ele faz? Ele vai ao mercado financeiro e consegue esse dinheiro. Mas como é esse meio que ele consegue esse dinheiro dentro do mercado financeiro? É através da emissão de títulos da dívida pública. É o Estado dizendo, olha, eu estou vendendo esse papel aqui, eu vou lhe pagar R$1.000 daqui a 10 anos e eu quero hoje que você me pague R$500. Em 10 anos a pessoa vai lucrar R$500. E aí vai depender do mercado, como é que está o Estado, como é que está o mercado. O valor daquele determinado título, ele pode subir e descer até antes do vencimento, que a pessoa pode negociar aquele determinado título. Então, por isso que existem essas emissões de títulos da dívida pública. E algumas empresas, para pagar os seus débitos tributários, eles apresentavam e apresentam ainda esses chamados títulos da dívida pública. E tiveram muitas falsificações, principalmente de títulos da dívida pública muito antigos. Então, por conta de vários problemas, o que acontece? Hoje em dia, para que uma pessoa ela possa fazer uma compensação dos títulos da dívida pública com os tributos, com as dívidas tributárias, precisa de uma lei autorizando essa compensação. Então, efetivamente, no passado ocorreu muitas barbaridades, ocorreram muitos problemas, então, por isso, hoje, já foi feita legislação, né, e já mudou a jurisprudência, exatamente para evitar que sejam feitos, que continuem sendo feitas falcatruas,
ou coisas erradas em relação aos títulos da dívida pública, mas eles já foram utilizados. Hoje em dia ainda pode, mas tem que existir uma lei expressa autorizando. Inclusive, está previsto no artigo 170 do Código Tributário Nacional. A outra possibilidade de pagamento é a dação em pagamento. E o que é a dação em pagamento? Quando a pessoa não tem dinheiro, mas tem bens para pagar, então o que é que pode acontecer? Ela pode tentar negociar com o credor, o devedor vai tentar negociar com o credor e dizer, olha, credor, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu tenho bens. Você quer aceitar os bens para mim quitar a dívida com você? Então, aparece exatamente isso. É nessa possibilidade da pessoa não sair do prejuízo. Então, ao invés do credor ele receber o dinheiro como ele pretendia, ele recebe os bens para que ele possa depois vender esses bens e conseguir o dinheiro que ele tanto almeja. Isso é exatamente o procedimento da dação em pagamento. Hoje em dia, no Brasil, o que acontece? Primeiramente, o fisco ele quer dinheiro. Se o fisco não conseguir dinheiro, ele vai ter que entrar com um processo judicial chamado de execução fiscal. Essa execução fiscal, como a pessoa não está, como é demonstrado que a pessoa não tem dinheiro, então aí o fisco ele passa exatamente para essa outra possibilidade, que é o quê? Receber bens para fazer a quitação exatamente daquele valor. A dação em pagamento, ela é possível, mas de maneira excepcional. É só quando o fisco realmente ele verifica que não tem condições de receber o dinheiro, é que ele vai ter exatamente essa circunstância, onde ele vai receber através da dação em pagamento. E aí ele vai exigir bens, via de regra ele exige bens imóveis. Por quê? É aquilo que está estabelecido no artigo 156, inciso 11 do Código Tributário Nacional. Então, para quitar esse débito tributário, existe essa possibilidade da dação em pagamento. Inclusive, ela está prevista na Lei Complementar número 104 de 2001. Alguma dúvida? Ok. Então, continuando a nossa análise, além de ser uma prestação pecuniária em moeda ou em cujo valor ela possa ser expressada, nós vamos verificar também que é uma prestação compulsória. Mas nós vimos por que ela é uma prestação compulsória. Ou seja, o Estado, quando ele estabelece a obrigação tributária, ele não vai perguntar aos seus cidadãos se os cidadãos eles concordam em pagar o tributo. Ele simplesmente chega e diz, ó, você tem que pagar o valor do tributo. Ele não pergunta se você quer, se você gosta, se você aceita. Não, ele só chega para informar que tem que ocorrer o pagamento. Então, isso quer dizer que é uma prestação compulsória. E o Estado, ele é diferente de qualquer outra pessoa jurídica existente. Ou de qualquer outra pessoa dentro do Estado. Por quê? Porque o Estado, ele é o único que pode obrigar as pessoas a pagar valores sem ter uma contraprestação determinada. Por quê? Exatamente decorre da obrigação tributária ou da relação tributária. Então, a primeira nuance é, se é compulsória, não leva em consideração a vontade das partes. Então, não vai levar em consideração a vontade do contribuinte. Não quer saber se o contribuinte ele concorda ou não em pagar. Ele simplesmente diz, você tem que pagar. E por que isso? Por que o Estado ele pode fazer essas imposições? Quando vocês estudaram ciência política e analisaram o poder do Estado, vocês viram que o poder do Estado é chamado de poder soberano, né? E esse poder soberano, ele tem um aspecto interno e um aspecto externo. No aspecto interno, é que a soberania ela é interpretada como sendo um poder de império. E o que é que significa ser esse poder de império? Significa que o Estado manda e todos, sem exceção, que estão sob o domínio daquele determinado Estado, têm que obedecer, sem exceção. Não tem escapatória.
O Estado mandou, você tem que obedecer. Isso é no aspecto interno, poder de império. Você não pode contrariar o Estado. Você não pode impor limites. Os únicos que podem rever essa posição do Estado é quem faz a Constituição e quem faz as leis. Porque a vontade do Estado depende da Constituição e das leis daquele determinado país. No aspecto externo, aí nós temos uma outra ideia, que é a ideia de independência. E o que é essa ideia de independência? Que um Estado soberano, ele não pode mandar nos outros Estados soberanos e vice-versa. Ou seja, os outros Estados soberanos também não podem mandar nele. Então, efetivamente, essa é a ideia de independência. Ou seja, eu não interfiro nos seus assuntos internos e os outros Estados também não interferem nos meus assuntos internos. É por isso que muitas vezes as pessoas se revoltam com determinados Estados, por uma situação A, B ou C. Ou por não concordar com o tratamento que é dispensado a mulheres, ou por não concordar com um determinado governante que está fazendo coisas erradas. Por exemplo, aquele governante do país chamado Belarus. Vocês já viram esse governante de Belarus? Recentemente teve uma situação que esse governante de Belarus, ele já está há várias décadas no poder. E a população começou a se revoltar contra ele. Então, o que foi que ele fez? Existem suspeitas de fraude nas últimas eleições, salvo engano, as últimas eleições foi em 2019, ou foi começo de 2020. E algumas pessoas na mídia começaram a fazer oposição a esse presidente de Belarus. Esse presidente, por sua vez, começou a perseguir essas pessoas. Então, o que foi que elas fizeram? Foram para o exterior. Um desses jornalistas opositores estava no exterior, estava em outro país, e ia se deslocar para outro país. E passou por parte do espaço aéreo de Belarus. O que foi que esse presidente fez? Mandou um caça da Força Aérea de Belarus, mandar o avião comercial pousar no aeroporto de Belarus, pegou esse jornalista e mandou eles embora. Ou seja, um ato extremamente autoritário. Ele foi condenado por várias nações europeias, né? Aliás, não é que foi condenado, que não teve processo, mas a atitude dele foi condenada. Ou seja, as pessoas apresentaram sua revolta, que não concordavam e que discordavam daquela determinada atitude. E aí ele pegou esse rapaz e não se sabe o que foi feito, e agora o rapaz, ele apareceu dando entrevistas lá, nas TVs estatais de Belarus, dizendo que o governante é a melhor pessoa do mundo e que ele foi um falso e um aproveitador, e na verdade ele estava fazendo coisas erradas com o governante. E a gente entende o porquê que isso daí aconteceu. Exatamente por isso, porque o país internamente, todo mundo obedece, que é pelo poder de império. E externamente os outros não podem mandar nele, que é exatamente o aspecto da independência. Então, por isso que tem esses dois aspectos. E voltando aqui à nossa matéria, né? Então, o ponto mais importante é exatamente esse, que é uma prestação compulsória, por quê? Porque o Estado, internamente, ele tem o poder de império, decorrente da sua soberania. Então, por isso que a vontade do cidadão ou daquela pessoa que está sob o domínio daquele Estado, pouco importa. Ele pode reclamar, passar o dia ou passar horas e horas reclamando, fazer comerciais, ele pode fazer aquilo que ele quiser. Ele só não pode fugir de cumprir aquilo que o Estado determinou. No caso, o pagamento do tributo. Não tem como você correr disso. Então, por isso, o tributo ele não é fonte originária. O tributo ele é fonte derivada. Por quê? Porque, na verdade, a fonte não é o Estado que gera aquele dinheiro. Ele, na verdade, é. E por que as pessoas são obrigadas a pagar? Exatamente porque é uma obrigação, e você tem que lembrar que o Estado só pode
exigir uma situação, principalmente no direito tributário, se for em virtude de lei. Então, você verifica que o fundamento da prestação compulsória, ou seja, por que é uma prestação compulsória que seria inadmissível no campo do direito privado, porque ele é admitido no direito público? Exatamente pela lei. Ou seja, é uma obrigação ex lege, estipulada por lei. E o que é que isso daí gera? Exatamente aquilo que vocês viram lá, quando estudaram normas jurídicas em instituições de direito público e privado. Toda norma, ela tem um poder de coercibilidade. O que é a coercibilidade? Vou só lembrar vocês. É o efeito psicológico que é gerado nas pessoas de temer a aplicação da força contra elas. O que é que significa isso? As pessoas sabem que se não pagarem os tributos voluntariamente, o Estado ele pode exercer a coação sobre elas, pode exercer força sobre elas, ou seja, pode tomar os bens dela, pode tomar o dinheiro que ele tem na conta, então pode fazer várias medidas extraordinárias, né? Seriam impensadas no campo privado, mas no campo público é possível, exatamente porque o Estado ele tem a soberania. E, internamente, ela é entendida como sendo um poder de império. Para que vocês possam assimilar melhor, o tributo ele é compulsório, mas existem outras situações que não são compulsórias. Por exemplo, existem algumas situações em que você não é obrigado a fazer. Por exemplo, serviço de água e esgoto. Os proprietários do campo, eles não são obrigados a pagar água e esgoto. Por quê? Porque eles não têm nenhum sistema de abastecimento de água e esgoto e precisam pagar. Então, não é obrigatório. Não é tributo. Então, se essa prestação ela não é obrigatória, ela não é um tributo. É uma tarifa. Mas, por exemplo, o serviço militar, ele é obrigatório para os homens e facultativo para as mulheres. A convocação de uma pessoa para funcionar, para ser jurada no tribunal do júri, ela é obrigatória. A convocação para você funcionar como mesário, como presidente de mesa da Justiça Eleitoral, também é obrigatória. Então, são exemplos de medidas compulsórias. Então, nas obrigações que o cidadão tem com o seu Estado, ele tanto vai ter obrigações que são facultativas, como também obrigações que são compulsórias. As obrigações que são compulsórias, não existe como você fugir, só se você sair do país. E se algum dia você voltar ao país, você tem que se submeter a elas. Entendido? Até aqui alguma dúvida? Bem, diante do silêncio, vamos continuar aqui a nossa análise, né? O terceiro ponto que a gente tem que analisar a respeito do conceito de tributo é exatamente que o tributo ele é uma prestação que não constitui sanção por ato ilícito. Ou seja, o tributo ele é devido não porque com uma sanção, ele é uma obrigação normal a todo e qualquer cidadão que é imposto. Para que vocês percebam, todo mundo que é motorista de carro paga multa de trânsito? Não, né? Somente aqueles que são pegos cometendo infrações. Então, dependendo da infração, é dada a multa de trânsito para aquela determinada pessoa. Então, a multa de trânsito, ela é uma infração. Ela só nasce se a pessoa realizar um ato ilícito. Pois bem, mas no Brasil, quem é que paga tributo? É só aquelas pessoas que fazem coisas erradas ou todo mundo? Todas as pessoas pagam os tributos, são obrigadas a pagar tributo. Exatamente. Então,
Isso quer dizer que o tributo ele não decorre de um ato ilícito. Ele decorre de atos lícitos, realmente. Ou seja, de atividades, de bens que a pessoa tem. Mais na frente a gente vai ver que existe uma coisa chamada de norma hipotética, e cada norma hipotética tem um fato gerador. Pois bem, ocorreu esse fato, a pessoa tem que pagar o tributo específico. Então, esse fato não é um ato ilícito, é um ato lícito. E quando ele acontece, a pessoa tem que pagar o tributo. Se você for fazer compras, qualquer compra que você faça, você tem que pagar um tributo, pelo menos, que é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Bens e Serviços. E aí você percebe que você comprar mercadorias, bens, não é ilícito, é lícito. Então, por isso que você percebe que o tributo, ele nasce não de atividades ilícitas, mas ele nasce de atividades ou de fatos geradores previstos em leis. E se está previsto em lei, não é atividade ilícita. Então, você percebe que, primeiro, o tributo, ele não tem finalidade sancionatória. Ou seja, ele não é uma sanção. Segundo, ele não visa arrecadar ou intervir em determinadas situações. Perdão, ele visa arrecadar ou intervir em determinadas situações. Na verdade, a finalidade principal do tributo, ele é arrecadar. É conseguir dinheiro para sustentar o Estado, ou seja, para que o Estado ele possa desempenhar as suas atividades. A multa, por outro lado, ela é uma sanção por ato ilícito, ou seja, só surge quando a pessoa comete um ilícito. Então, para tentar inibir, para tentar desestimular que as pessoas continuem a fazer esses atos ilícitos, é que são instituídas as multas. Então, elas são sanções. De fato, a natureza jurídica delas são de sanções. Então, tributo, ele não é multa. Você não pode confundir tributo com multa. Primeiro de tudo. Segundo, como eu falei para vocês, sempre existe uma norma previamente estabelecida que ela estabelece uma hipótese de incidência, ou seja, uma situação lícita em que a pessoa fica obrigada a pagar um tributo. Exemplo, quem é que paga IPVA? Quem no dia 1º de janeiro, tiver algum veículo no seu nome, sob sua propriedade, a pessoa tem que pagar o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Então, tem o veículo, tem que pagar o IPVA. E qual é a referência? No dia 1º de janeiro. Então, o Estado, como ele tem acesso a essa documentação, porque a pessoa se registra exatamente perante o Estado, né? Todos os veículos são registrados perante os Estados-membros aqui no Brasil. Então, quando eles se cadastra no banco de dados do governo, dos estados, ele já sabe quem são os proprietários de veículos. Então, no mês de janeiro mesmo, ele já manda as cobranças dos IPVAs. Você ter carro é crime? Não. É ilícito? Não. Então, é por uma atividade ou por um bem, você vai ter que pagar o tributo, obrigatoriamente. E aí tem várias circunstâncias, né? Então, o imposto de renda é se você aufere renda em um determinado ano. O ISS, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, é qualquer pessoa que faz serviços tem que pagar o ISS. Se você compra bens, mercadorias, né? Paga-se o ICMS. E assim por diante. Mais à frente nós vamos ver os vários tipos de tributos e quando é que você está obrigado a pagar cada um dos tributos e as hipóteses de incidência para cada um. O que a gente gostaria que vocês percebessem é, às vezes, o produto de atividade criminosa também é tributado. E aí você pode arregalar o olho, né? Como assim? O produto de uma atividade criminosa também é tributado. Quando você vê
traficante. Esse traficante começa a comprar casas, começa a comprar carros, o que é que acontece? Ao comprar as casas, os imóveis, ele vai ter que pagar os tributos da aquisição desses imóveis, ou ITBI ou ITCDE. Se ele comprar carro, ele vai cobrar, se for um carro novo, ICMS, tem que pagar o ICMS. Mas se não for, só por ele ter os imóveis e ter a casa no dia 1º de janeiro, ele tem que pagar para os municípios IPTU, Imposto sobre Propriedades Territoriais Urbanas, e para o Estado, o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotor. Ah, a pessoa conseguiu ilicitamente. Mas conseguiu, se encaixou na imposto de incidência, tem que pagar. Se for comprovado que um traficante ele teve 30 milhões de reais em renda, o governo, quando ele pegar o traficante, ele vai analisar as receitas dele. Se for comprovado que ele exercia atividade ilícita e ganhou renda, tem que ser pagado o dinheiro, efetivamente, daquela renda que ele auferiu durante todo o período. Isso daí, não se assustem, é um princípio chamado princípio pecunia non olet. Significa o quê? Dinheiro não tem cheiro. Conseguiu dinheiro, tem que pagar os tributos oriundos desse dinheiro, seja pela atividade, seja pela propriedade de bens. Inclusive, pessoal, esse entendimento, ele não é um entendimento mais só do físico, é um entendimento que já foi albergado ou já foi consagrado pela própria jurisprudência, ou seja, o entendimento dos tribunais brasileiros. Quem quiser depois verificar esse princípio do pecunia non olet, é só verificar esse julgamento do Supremo Tribunal Federal. HC significa que é um habeas corpus 77.530, que ele veio exatamente do Rio Grande do Sul. Ele foi julgado em 28 de agosto de 1998 e o ministro relator foi exatamente o ministro Sepúlveda Pertence. Vocês conseguiram entender? Alguma dúvida acerca desse ponto? Não, professor, tudo ok. Tudo bem, obrigado. O quarto ponto, né? Que a prestação ela é instituída por lei. Olha aí. Então, nós voltamos àquela ideia que vocês sempre estão vendo que a gente está recorrente nessa ideia, né? Que todo tributo ele depende de lei. E lei aqui no sentido estrito, considerada no seu sentido estrito. Ou seja, é efetivamente o produto da atividade do legislativo. Seja ela uma lei complementar, lei ordinária, lei delegada ou até mesmo a medida provisória. Onde a medida provisória ela não é lei, mas ela tem força de lei, como nós já vimos quando nós analisamos lá a legislação tributária. Essa instituição, como nós já vimos, está dentro do princípio da estrita legalidade, inclusive que nós já estudamos, né? E que é aplicado ao ramo do direito tributário. Então, qualquer tributo, ele só pode ser criado ou, no linguajar mais técnico, instituído ou majorado, aumentado, se for em virtude de lei. Com algumas exceções que vocês, inclusive, nós já vimos essas exceções lá no tópico referente à legislação tributária. Qual é a regra geral, né? A regra geral é que a lei exigida pela Constituição brasileira para a instituição dos tributos é a lei ordinária. Essa é a regra geral. Entretanto, a própria Constituição Federal estabelece que, em alguns casos, vai ser estabelecido por lei complementar. Determinadas espécies tributárias, ou seja, determinados tipos de tributos, só podem ser feitos por lei complementar. Então, a lei, ou a regra geral, é a lei ordinária, e a exceção é a lei complementar.
tributos que têm que ser estabelecidos por lei complementar. Ah, professor, isso daí não é confuso? Não, porque a Constituição, quando for preciso lei complementar, ela diz verbalmente. Quando ela só faz referência à lei e não diz, não adjetiva essa lei, se ela precisa ser uma lei complementar, então quer dizer que ele está dizendo, o Constituinte está dizendo que aquela lei é uma lei ordinária, que pode ser feita. Então, por isso que a lei ordinária, ela é regra geral, certo? Aí, só para que vocês não esqueçam, nós colocamos aí as exceções, né? Ou seja, os tipos de tributos que precisam, ao invés de lei ordinária, que necessitam de lei complementar. São eles: para a instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas, o IGF, o Imposto Residual, que existe previsão também dentro da Constituição Federal, os empréstimos compulsórios, qualquer deles, e a contribuição residual. Isso, como nós já vimos em tópicos anteriores, está previsto e estipulado na própria Constituição Federal de 88. Nesse ponto, o que a gente precisa observar? Ou o que a gente precisa tomar cuidado? É acerca da utilização de medidas provisórias, inclusive que nós já vimos lá quando nós estudamos a legislação tributária. Por quê? A medida provisória, ela não se aplica a todos os casos, né? Ela só pode ser utilizada quando aquele determinado assunto pode ser tratado por lei ordinária. Ou seja, você não pode regular através de medida provisória aqueles assuntos que devem ser tratados por lei complementar. Só a título de esclarecimento. Quando a gente fala em majorar, quer dizer aumentar. Aumentar o quê? Aumentar a alíquota. Ou seja, o percentual que é cobrado sobre o todo. Por exemplo, Epaminondas recebe um salário de R$5.000. E quando eu vou ver lá no imposto de renda, a alíquota para o imposto de renda é de 5%. Então, você vai calcular 5% em cima de quê? De R$5.000. Quanto é 5% de R$5.000? R$250. Ah, mas Sófocles, ele recebe R$10.000. Ah, para R$10.000 não se paga só 5%, se paga 10%. Então, ao invés de Sófocles pagar 5% sobre 10 mil, ele vai pagar 10% sobre 10 mil. Ou seja, em vez dele pagar a alíquota, que era para um, ele vai pagar outra alíquota. E a base de cálculo dele também é maior. Então, ele paga bem mais imposto do que Epaminondas. Ele paga R$1.000. Enquanto Epaminondas, ele só pagava R$250. Então, por isso que você pode ter o Estado, o fisco, ele também pode mexer na alíquota, ou seja, o percentual que ele vai cobrar sobre os montantes. Inclusive, essa possibilidade de mexer na alíquota, ela está prevista na Constituição Federal, né? Artigo 153, parágrafo 1º, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, a linha C, artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B, da Constituição, todos esses aí, eles falam exatamente sobre as alterações das alíquotas, ou seja, as possibilidades de majoração dos tributos. E tem alguns tributos que podem ser alterados, inclusive por atos infralegais, né? Só lembrar lá quando nós já analisamos a legislação tributária. Entendido até aqui? Todos estão conseguindo acompanhar? Sim, sim. Tudo bem. Então, vamos para o quinto ponto do conceito legal de tributo, previsto no Código Tributário Nacional. Ele repousa exatamente
a respeito de como é que se dá a atividade tributária, né? Onde ele diz que essa prestação vai ser cobrada, vai ser exigida mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E aqui a gente tem que lembrar das lições de direito administrativo, né? Dos chamados poderes vinculados ou dos atos administrativos vinculados. E o que é que significa quando eu falo vinculado? Quando você fala vinculado, você quer dizer que toda a atividade que você realiza tem que estar de acordo com a lei. Ou seja, toda a atividade ela tem que estar de acordo com a lei. As únicas atividades que podem ser realizadas pelas pessoas que compõem o Estado, e eles têm uma certa liberdade, são os atos discricionários. Os atos vinculados querem dizer que tudo que é realizado tem que ser realizado de acordo com a lei. Então, perceba que essa parte, né, do artigo 3º do Código Tributário Nacional, ele fala uma coisa bastante interessante, onde ele diz que a autoridade fiscal, qualquer que seja ela, né, ou seja, qualquer um dos integrantes do fisco, eles não possuem discricionariedade, ou seja, eles não têm nem conveniência nem oportunidade. Claro que isso daqui é uma situação geral, né? Ou seja, às vezes na aplicação de multas, quando a pessoa é reincidente, as multas elas podem ser estabelecidas existe um intervalo da alíquota. Vai de 50% a 100%, ou de 5% a 10%. Então, quando a pessoa comete o ato pela primeira vez, ele geralmente coloca o menor percentual, a menor alíquota. Mas quando a pessoa vai se tornando reincidente, vai aumentando a alíquota, né? Só que ele vai ter que justificar. Então, tem umas certas discricionariedades, mas as discricionariedades em relação a toda atividade que é realizada é muito pouco aplicado. Então, por isso que ele se diz que a atividade discricionária dentro da atividade tributária, ela é quase que inexistente. Porque ela é tão pouca, exatamente porque, pelas experiências que a humanidade, que a sociedade humana, ela teve ao longo dos anos, ela sofreu demais com governantes, que exigiam demais da população, ou exigiam muitos tributos da população. Então, exatamente por isso é que o viés, ou a mentalidade, a ideologia é exatamente essa. É dificultar ao máximo que o Estado ele faça a cobrança, porque tem que estar tudo regulamentar para não gerar um novo autoritarismo, para não gerar novamente confiscos, para não gerar novamente estados totalitários. Então, por isso que você tem que ter essa alta exigência da atividade tributária. Como já faz muito tempo que o Estado brasileiro já saiu dessas circunstâncias, tem pessoas que esqueceram, né? E hoje em dia até exigem que o Estado ele seja mais forte, né? Ou que as pessoas que compõem o Estado nessas atividades, na seara administrativa, penal e tributária, até brigam por um pouquinho mais de liberdade deles. Mas a gente não pode descansar. A gente não pode descansar. Por quê? Porque se você abrir a brecha novamente, pode ocorrer o pior. Então, por isso que tem que ser a eterna vigilância. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Salvo engano, Winston Churchill dizia. Então, a mesma coisa. O preço do respeito ao contribuinte, ele só é conquistado com a eterna vigilância. Ou seja, saber se o Estado efetivamente está cumprindo a sua atividade tributária, desde que ele cumpra ela de forma plenamente vinculada. Você não pode relaxar. E aí você tem várias situações em que o contribuinte vai ter essa necessidade, né, de fazer essas análises. Porque o que é que acontece? O Estado ele tem que verificar a ocorrência dos fatos geradores de tributos, ele vai fiscalizar como é que foi o lançamento tributário, que depois vocês vão analisar. Quem já quiser ir lendo, é o artigo 142 do Código Tributário Nacional. E aí ele vai
e quando ele faz o lançamento, a pessoa teria que teria que cumprir a obrigação tributária. Se a pessoa não cumpre com a obrigação tributária, constitui-se em crédito tributário. E o crédito tributário ele pode ensejar uma execução fiscal. Então, ou seja, tudo aquilo que é feito pelas autoridades fiscais, elas estão previstas em lei. Por quê? Porque ali, essas pessoas que trabalham com essa fiscalização do cumprimento dos tributos, elas só podem fazer o que está na lei. Ou seja, se elas quiserem fazer uma atividade que não está na lei, para elas é terminantemente proibido. Exatamente por isso, porque outros governantes no passado andaram se aproveitando, andaram fazendo coisas erradas. Então, por isso que eles são muito mais cobrados, porque no passado ocorreu os deslizes. Então, a cobrança tem que ser maior agora para evitar que retornem os deslizes. Damiana, seria uma aplicação desse velho ditado, esse ditado popular que tem que dar a mão, diz que vai se contentar com X, mas quando ele alcança o X, ele não quer mais o X, ele quer 2X. Quando ele alcançar 2X, ele quer 3X, e assim por diante. O ser humano, ele é insaciável. E quando você vê o poder, é pior ainda. Né? Então, por isso que a gente tem que tomar todas essas atividades, todas essas precauções. Tá certo? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Sim, professor. Alguma dúvida? Tudo bem. Então, se nós não temos dúvidas, vamos seguir aqui na nossa análise, né? Então, quando nós estudamos o artigo 3º do Código Tributário Nacional, nós vamos exatamente analisar o que é um tributo. Então, uma vez que nós conseguimos formar ou formular uma ideia de tributo em nossa mente, o próximo passo é entender o que é que pode ser considerado tributo, né? E aí o que acontece? Na verdade, nós temos várias teorias. O Brasil, ele começou com a teoria chamada teoria bipartite. O que é a teoria bipartite? Ou seja, bipartite 2, né? Está partido em 2. Então, existem pessoas que defendem que só existem 2 tipos de tributos. Os não vinculados, que são os impostos, e os tributos vinculados, que são as taxas e contribuições de melhoria. Existem outras pessoas que defendem a teoria tripartite. Ou seja, existem 3 tipos de tributos: impostos, taxas e contribuições de melhorias. Posteriormente, ocorreu a evolução e foi criada a teoria quadripartite, ou seja, você teria 4 tipos de tributos: impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios. Até chegarmos na teoria mais atual, que entende que existem 5 tipos de tributos. A teoria pentapartite, onde quais seriam os tributos? Os impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Então, você teria 5 espécies tributárias, 5 tipos de tributos. E aí, o que acontece? O Brasil, ele adotou essa teoria pentapartite, ou seja, das 5 espécies tributárias, sendo o seguinte: se você procurar no CTN, no Código Tributário Nacional, você não vê as 5 espécies tributárias. Você vê somente 3. Então, se você analisar no Código Tributário Nacional, você só vê 3. Por quê? Porque o Código Tributário Nacional, ele é antes da Constituição de 1988. Então, quando a Constituição de 1988 ela foi elaborada, ela não continuou a perceber somente 3 tipos de tributos. Ela acrescentou mais 2.
e ela se filiou à teoria pentapartite, onde, na verdade, você tem 5 espécies tributárias. Por quê? Porque a Constituição de 88, no artigo 145, ela estabeleceu os empréstimos compulsórios. No artigo 148, os empréstimos compulsórios. Nos artigos 149 e 149A, as contribuições sociais e especiais. Então, além daquelas 3 que já existiam, impostos, taxas e contribuições de melhoria, foram acrescentados empréstimos compulsórios e contribuições sociais ou especiais. Então, hoje em dia, o Brasil, de acordo com a Constituição Federal de 88, tem 5 espécies tributárias. Quando você fizer o confronto com o Código Tributário, você vai ver que a Constituição ela foi além. Isso não quer dizer, porque entre aquilo que foi estabelecido na Constituição e aquilo que foi estabelecido no Código Tributário Nacional, quem é que predomina? Aquilo que é estabelecido na Constituição. Porque a Constituição ela tem a supremacia. Então, pela supremacia constitucional, hoje em dia o Brasil tem 5 espécies tributárias. Vocês conseguiram entender essa peculiaridade aqui no Brasil? Bem, visto essa situação do conceito legal de tributo, nós vimos as teorias a respeito dos tipos de tributos ou das espécies tributárias, nós temos que analisar também a natureza do tributo. Ou seja, a gente tem que entender qual é a natureza do tributo. E a natureza do tributo está prevista lá no artigo 4º do Código Tributário Nacional. E o que é que o artigo 4º do Código Tributário Nacional ele estabelece? Estabelece que a natureza jurídica do tributo é determinada pelo fato gerador. E aí nós chegamos exatamente em um ponto importantíssimo da nossa disciplina. Por quê? Porque o que é o fato gerador? É exatamente aquela situação ou aquele acontecimento previsto em uma lei que o acontecimento daquele fato que está previsto naquela norma gera a obrigação de quem gerou ou quem se aproveitou da geração daquele fato vai ter que pagar um tributo. Então, a natureza do tributo é estabelecida de acordo com o seu fato gerador. Com isso, o que acontece? Nós vamos perceber que o importante não é o nome que se dá ao tributo, mas o fato gerador e a base de cálculo que vão gerar a obrigação tributária. Esses são os 2 elementos essenciais, fato gerador e base de cálculo, que vão definir a que espécie o tributo pertence. A outra situação, também existe a irrelevância da destinação legal do produto de sua arrecadação. Ou seja, aquele valor que é recebido, ele vai ser gasto com o quê? Isso é irrelevante. Então, você determina a natureza do tributo através desses 2 elementos, fato gerador e base de cálculo. É tanto para você poder fazer um confronto entre tributos, saber se existe o chamado bis in idem ou a bitributação. Como é que você estabelece a bitributação? Exatamente através do fato gerador e da base de cálculo. Então, você vai ver que se 2 tributos são iguais, só tem nomes diferentes, quando você verifica que os 2 tributos eles têm mesmo fato gerador e mesma base de cálculo. Esses são os 2 elementos que são utilizados para determinar a natureza do tributo. Isso é válido para os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Esse entendimento. Por quê? Porque como é uma previsão do Código Tributário Nacional, e o Código Tributário Nacional só faz a previsão dessas 3 espécies. Né? Só lembrando, quem trouxe as outras 2 espécies,
que são os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, foi exatamente a Constituição de 88. Então, no caso dos empréstimos compulsórios e das contribuições sociais especiais, qual é a natureza delas? É a destinação legal da arrecadação. Esse é que é o elemento que diferencia eles dos outros. Então, você vai ter a natureza do tributo valendo como sendo fato gerador e base de cálculo para impostos, taxas e contribuições de melhoria, e a destinação legal valendo para empréstimo compulsório e contribuições sociais e ou especiais. Exatamente pelas inovações trazidas pela Constituição Federal de 1988. Tudo bem? A Andressa está pedindo aqui para explicar novamente essa situação do fato gerador. Então, imaginemos o seguinte. Quem é que paga IPTU? O que é o IPTU? O IPTU é Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Então, quem paga IPTU é quem, no dia 1º de janeiro, tinha, junto aos cadastros do fisco municipal, que é o imposto municipal, né? Quem tinha, junto aos cadastros do fisco municipal, alguma propriedade. Então, se ele tinha propriedade, tem que pagar imposto. Ah, se ele tem 10, vai pagar o IPTU das 10 propriedades que ele tem. Por quê? Porque o fato gerador é isso. Ou seja, a cada 1º de janeiro de cada ano, surge essa obrigação tributária, que é exatamente o quê? De pagar o IPTU quem tem propriedade. Então, o que é o fato gerador do IPTU? É você ter alguma propriedade no dia, alguma propriedade de imóvel urbano, ou seja, em localidade urbana, no dia 1º de janeiro. Esse é o fato gerador, ou seja, é aquela situação ou acontecimento que, uma vez visto, ou seja, uma vez tendo aparecido, a pessoa tem que pagar o tributo. Outro fato gerador, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Então, sempre que se comprar mercadorias, mercadoria ela vai passar da mão de uma pessoa para outra, tem que pagar o ICMS, porque é sobre circulação de mercadorias. Ah, o produtor rural, ele, sei lá, ele produziu abacate, vendeu para o intermediário, paga ICMS. O intermediário que vendeu para um supermercado, paga ICMS. O supermercado vendeu para o dono do restaurante, paga ICMS. Ah, e o dono do restaurante, ele utilizou o abacate nas receitas e vendeu os pratos. Ele não vai pagar ICMS. Por quê? Quando... Aliás, ele paga ICMS também no restaurante. Tá certo? Então você tem que, cada situação vai sendo pago o imposto relativo ao fato gerador ao qual ele está vinculado. Conseguiu entender, Andressa? Entendi, obrigada. Não.